Olá, estamos começando a partir de agora mais um Impressões. E hoje o nosso convidado é o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, o advogado Paulo Maia. Doutor Paulo, seja bem-vindo ao Impressões. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, em poder participar desse programa tão interessante, tão peculiar, que é exatamente esse tema, Impressões, né? E espero poder colaborar e contribuir com o aprimoramento e engrandecimento desse programa. E o senhor é pernambucano, mas veio para Paraíba ainda muito pequeno, né? Como é que foi essa sua história, esse início da sua história? Minha família é toda paraibana, meu pai é de João Pessoa, a minha mãe é de Santo André, naquele tempo nem cidade era, hoje é cidade do Cariri paraibano. E eles casaram em João Pessoa, moravam em João Pessoa e foram passar um tempo em Recife. Meus tios moram lá em Recife. E eu nasci e me batizei em Recife, mas depois meu pai voltou para cá, onde ele iniciou sua vida. Meu pai é ex-padre, foi o primeiro padre a casar com autorização do Vaticano, em 1968. E ele enveredou na atividade comercial, de artesanato. E a gente foi morar ainda na Praia de Tambaú no início da década de 70, né, 73, quando ainda ia somente transporte coletivo para lá. Que era muito diferente do que era hoje, muito né? diferente. O Hotel Tambaú ainda estava terminando de se construir. E a minha vida foi toda desenvolvida em infância, adolescência, juventude. Exatamente naquela área eu pude perceber as impressões de João Pessoa, de uma época em que ela era uma cidade muito pouco habitada, com pouco movimento, uma cidade não rural, mas bem mais provinciana do que hoje. E a minha vida se desenrolou exatamente dentro de João Pessoa, desde que eu me entendo por gente. Sendo o seu pai um ex-padre, é correto a gente imaginar que a sua vida também foi muito marcada pela religiosidade? Sim, tanto minha mãe como meu pai me encaminharam, como nós falamos na iniciação cristã, na primeira Eucaristia, comunhão. Minha mãe tinha uma devoção muito grande e nós recebemos todo esse cabedal de religiosidade que foi implantada, mas depois passou, a juventude afastou um pouco, aí depois em determinado momento da vida voltou e hoje ela preenche um local que dá sentido àquilo que eu faço e àquilo que eu sou, não é apenas um hobby, uma prática paralela, ela é aquilo que eu faço e aquilo que eu acredito, aquilo que eu acredito é aquilo que eu faço, ou procuro fazer. A sua religião ainda é católica ou não? Ainda é católica. E a escolha pela advocacia, quando é que surgiu? Quando é que o senhor começou a imaginar que o direito era o que lhe mais chamava a atenção? Eu não tinha a menor ideia, bem da verdade é essa. Eu admiro pessoas que sabem o que querem já desde cedo. Eu não tinha a menor ideia. Agora, depois a idade vai mostrando que as coisas já estão lá, só faltam serem descobertas. Então eu sempre gostei muito de ler, li muito. Na época a gente não tinha televisão, não tinha nada. Meu pai comprou algumas enciclopédias, Tesouro da Juventude e a coleção completa de Monteiro Lobato. Eu, assim, até 12 anos eu li isso tudo. Então desenvolvi um hábito por leitura muito grande. E adorava escrever. Ditado de palavras e de frases era a minha atividade escolar preferida. E redação também. Então isso são atributos que são necessários para quem envereda na área jurídica, né? Aí na juventude e na adolescência eu não tive a menor ideia do que queria. Aí meu pai me encaminhou primeiro para o curso de filosofia, depois ele percebeu que o curso de filosofia não seria uma boa coisa e ele me encaminhou para o curso de direito. E eu fui realmente seguindo a orientação do meu pai. Eu acreditava e confiava nele, naquilo que ele intuía para mim como pai. E eu fiz o curso de direito, mas sem ter a menor ideia do que seria. Estava fazendo, muito novo ainda, e me casei antes de concluir o curso de direito. E um amigo, que estudávamos junto para concurso, porque eu estava procurando qualquer coisa que pudesse ser preenchida e que eu pudesse ter um emprego, para poder, já minha esposa já estava grávida da nossa primeira filha, e aí a gente estudava diuturnamente para um concurso. Não passamos nesse concurso e esse colega me chamou para trabalhar no escritório de advocacia. Eu até então nunca tinha entrado no escritório de advocacia porque eu também era oficial do Exército. Era oficial temporário, então eu estudei, fiz direito, mas eu era militar das Forças Armadas e não pude adentrar em fóruns e em escritório de advocacia. Então eu saí do Exército e já comecei a advogar. Não tive tempo nem de estagiar. E nesse escritório eu entrei pela primeira vez e foi a primeira impressão, programa Impressões. Então minha primeira impressão no escritório de advocacia já foi sendo advogado. E esse amigo me levou para o escritório de Paulo Freire
e em janeiro de 1994, final de janeiro, início de fevereiro. E eu comecei sem saber o que era advogado, porque eu não tinha nem estagiado no tempo da graduação. E as dificuldades foram muitas, mas em vez de dificuldade de afastar, ela era assimilada e me impulsionava a continuar. Eu estou muito novo ainda, né? Ainda não entendi o que era aquilo, mas as dificuldades não me afastavam, elas me estimulavam, eram, repito, assimiladas e levavam adiante. E quando ele me passava uma causa, e o escritório dele pegava criminal, previdenciário, tributário, tudo para mim era novo e tudo me encantava. E aí eu me debruçava em buscar livros, em pesquisar, investigar a fundo. Eu gostava de fazer aquilo, ou seja, eu já era advogado, só não sabia que era. E aí as coisas foram caminhando dessa maneira, eu sempre me apaixonando pela advocacia, abandonei a ideia de concurso público, porque vi que a minha vocação era de fato ser advogado, e assim vem sendo até hoje, sempre um palmilhar, mas novas descobertas, sem perder o encanto, sem perder o brilho no olhar pela profissão da advocacia, entendendo qual é o nosso local dentro do universo jurídico, dentro do universo da sociedade, e sobretudo descobrindo depois o importante papel social que a advocacia tem na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e entendendo não como figura de retórica, mas como algo que de fato é construível e que eu, como advogado, tenho uma grande participação. Eu não sou mais importante do que a sua profissão, do que de um dos colegas que está aqui, longe disso. Todos os trabalhos são dignos, são decentes e constroem e necessários para uma sociedade livre. Mas eu valorizo muito o meu trabalho, entendo que ele é muito importante porque ele defende direitos lesados, ele defende pessoas em situação de violação a direitos. Então, isso só quem pode fazer é um advogado. Então, ele é muito importante porque ele ajuda pessoas, ele pacifica situações que estão em conflito e ele procura restabelecer a paz e a harmonia social. Essa é a beleza da nossa profissão, é isso que me encanta e que me estimula sempre a continuar a querer ser advogado. Nós vamos continuar falando sobre a advocacia dentro de instantes, mas o senhor trouxe um elemento novo para a sua biografia, que é a questão do Exército. E aí, era um sonho seu, também foi um encaminhamento dado pelo seu pai? Não, era um sonho meu, que eu era apaixonado pelas Forças Armadas. Naquela época do acidente da Lagoa, eu tinha 5 anos de idade, entrei dentro daqueles tanques, olhei aquela coisa toda e fiquei encantado. Mas chegando lá, vi que não era minha praia. Mas eu precisava ter um trabalho, precisava ter um emprego, porque já queria casar com a minha esposa, precisava pagar a faculdade. Então foi uma coisa que também veio a calhar, mas que forjou meu perfil, me deu disciplina, me deu respeito pela pátria, pelos valores da nação brasileira. O senhor chegou a sofrer no Exército porque há muitos jovens que dizem que é muito difícil. Eu peguei já o final disso, né? Me lembro muito de um batismo que teve, que a gente foi para o Rio Gramame, onde a gente mergulhou e sofreu, mas tudo numa perspectiva de trote que não foi violento. Mas depois a minha turma foi a última que teve esse batismo e nós ainda fomos do tempo em que a gente fazia atividade física em situações situações climáticas e ambientais muito rigorosas. Já quando eu voltei como oficial, isso foi cortado, nós não podíamos mais impor à tropa castigos físicos, que não eram castigos físicos, isso eram exageros, mas não podíamos impor determinadas atividades como compensação ou como castigo por ter feito ou deixado de fazer alguma coisa que eu passei, mas que foi assimilável, que é gostoso, que hoje ainda a nossa turma lembra e com satisfação. Nós não sofremos nenhuma agressão, nenhuma violência, não fomos abusados em nada, isso foi tudo muito importante, mas isso passou, né? Doutor Paulo, há pouco o senhor falava sobre a sua experiência como estagiário no escritório da advocacia, que foi muito diversificada. Naquela época, o curso de Direito qualificava, preparava bem o estudante para essa realidade do mercado de trabalho? Qual é o paralelo que o senhor faz com o ensino de Direito dos dias atuais? Bem, naquela época eu era um estagiário, já advogado, porque eu já tinha carteira, mas estava aprendendo ainda a advogar. O curso de Direito ele sempre teve uma falha com relação ao exercício profissional. Nós aprendemos a teoria, mas naquele tempo eu escutava, olha, a teoria é uma coisa, a prática é outra. De fato, ainda há esta lacuna entre a formação jurídica daquele tempo em que eu fui aluno com a de hoje, que é uma das metas que nós temos na OAB, é de, enquanto entidade que regulamenta a profissão da advocacia, se inserir dentro das faculdades, a OAB dentro da faculdade, criando mecanismos e espaços para que aqueles jovens que querem saber o que é advogar possam conhecer essa realidade e as vocações.
verdadeiras já possam ser alimentadas na graduação. Essa é uma realidade que não existe ainda hoje e cria-se uma grave situação. 99% dos alunos do curso de Direito querem fazer concurso público. Pouquíssimos querem advogar, porque entendem que a advocacia é uma profissão inóspita, pouco atraente, cheia de ilusões, com muitas dificuldades. Aí o concurso público, basta você estudar, fazer uma prova e já tem uma realidade de carreira mais estável, atrai mais os jovens e inclusive alunos de várias idades, porque eu sou professor universitário já há 20 anos e hoje há uma grande mesclagem etária dentro dos cursos jurídicos, não é mais, há uma predominância de jovens, por uma questão até natural, mas também há uma grande procura de várias faixas etárias. Eu já tive colegas advogados hoje que se formaram já na meia-idade. Então, o que eu percebo... Desculpa me interromper, mas e mesmo nessas faixas etárias, a busca também é pelo concurso? A busca é pelo concurso. Policiais militares, fisioterapeutas, psicólogos, que buscam na área jurídica aquilo que o meu pai já me dizia quando ele mandou fazer direito. Olha, o direito é um curso que tem muitas possibilidades, um leque enorme de carreiras. Então isso é uma realidade ainda hoje. Então muitas pessoas que encontram alguma dificuldade na primeira profissão escolhida buscam o direito através de carreiras jurídicas de Estado, que geralmente tem uma remuneração mais atrativa nos tribunais, nos poderes judiciários, e a busca é muito grande ainda hoje. Por isso que houve uma proliferação enorme de cursos jurídicos. Então, tanto para o jovem como para as demais faixas etárias e as demais profissões, o curso de Direito ainda tem esse apanágio, essa panaceia que faz com que muitas pessoas o procurem. Mas ainda não há, dentro das faculdades, a preparação para as carreiras jurídicas, só para a preparação técnica do direito. Então, essa é uma das falhas que eu percebo que já existia na minha época e agora. Nós fazemos agora um breve intervalo, voltamos em instantes para continuar a nossa conversa com o presidente da OAB Paraíba, Paulo Maia.